Primeiramente, eu quero agradecer a vocês que estão vendo esse vídeo, porque eu estou produzindo esse vídeo desde final de janeiro e estamos final de março. Impressionantemente, mas eu quero agradecer a vocês e visualize seu like. O like de vocês, tá? Então, 5 likes eu faço de bait e 10 likes eu faço de pop playtime. Então, vamos lá, vamos começar esse documentário e eu preciso dar um aviso. Antes que você vão lá e falem, ah, mas você esqueceu do Ciabbone, ai, você esqueceu do Fazgu. Eu não vou usar o livro em base, eu vou usar os jogos em base, eu vou usar o que a gente tem dos jogos e possivelmente um livro ou outro. É isso que eu usei neste documentário aqui. Ou seja, não vai me adiantar pedir perguntar um camarão com face de coelho. Não, eu não vou meter isso aqui no vídeo, né? E eu só queria deixar isso bem claro, caso você fique mais na fanverse dos livros, né? Mas é isso, vamos começar esse documentário. Primeiramente, vamos começar lá na década de 60, 70, porque o bagulho é antigo. Agora tem que separar a história em três partes. Não, duas partes. Então, tem dois caras, Henry e William. Esses aí que vocês estão vendo a foto, são os dois. E bom, meio que eles completavam o outro, ou seja, eles eram duas faces de uma moeda. No caso, o Henry, ele era um engenheiro que fazia os animatrônicos, aí também tem o William que fazia os negócios dele, né? Ele era o cara das negociações e a parte mais social do trabalho. Se é que entenderam. O cara era o negociador. Aí também tem o Henry, e no caso os caras eram parça. E eles precisam. Só que aí que tá. Para as ideias deles serem bem legais, eles precisavam de alguém que fornecia recursos para eles. E bom, aqui que Edwin Murray entra na história. Esse cara aqui. O Edwin Murray, ele trabalha numa empresa chamada MCM, Murray Custom Manor. No caso, Mansão de Fantasias do Murray. Aí enquanto ele trabalhava com a Fazbear, meio que dando recursos, o que acontecia, né? Vamos esclarecer. Henry desenha os projetos. Ele entrega projetos pro William, William entrega projetos pro Ed, assim, eu pago você se você fizer esse trampo aqui. Aí o Edwin vai lá, pega o martelo, começa a trabalhar, ele entrega o modelo, os dois levam o modelo para as pizzarias, e é isso, fica todo mundo feliz. O Edwin Murphy fica com o dinheiro, e também os caras lá ficam com o dinheiro pelo animatrônico foda que eles pagaram para ser feito. No caso é como se todo mundo ali trabalhasse igual. O Edwin conheceu alguém, a Fiona. A Fiona era uma ventríloca, uma puppet master. E os dois se apaixonam e os dois têm um filho. E esse filho é o David Murray. E, bom, esse guri é um dos mais causadores da história de FNAF. Se o guri não morresse, mudaria muita coisa. Aí chega lá, todo mundo ali tava ansioso por um evento chamado Fall Fest. Até que a Fiona vai lá e fala assim pro amor da sua vida, né, o Edwin. A Fiona chega lá no Edwin e fala, Edwin, os pessoal da Fall Fest tá pedindo ajuda. Eu vou lá ajudar, volto daqui a alguns dias ou semanas, eu não sei. Tô indo lá. Aí o Edwin falou o quê? Joia de pai. Aí depois, enquanto tava tentando arrumando as coisas lá, teve a festa e, mano, teve uma tragédia. Pelo que dá a entender, pelo Moon.exe, que é o minigame principal para você conseguir o final verdadeiro do Secret of the Mimic. Bom, tem uma mulher lá, né? Uma mulher que meio que foi enegrecida pelo fogo. E bom, porque é um casal lá, né? Tem o Edwin e a Fiona. E bom, se a mulher foi enegrecida pelo fogo, cara, ela foi queimada. Ela, ela teve um incêndio na Fall Fest. Teve uma grande. E bom, é claro que deixou o nosso mano Edwin triste. E o pior, ele tinha um filho pra cuidar, uma criança ainda. Devia ter o quê? 2 anos a criança? Até que ele começa a pensar num negócio. Ele pegou o cabideiro mágico, um aspirador de pó
um, uma cafeteira, um outro trampo ali que eu esqueci. Não, uma pelúcia dos Homens de Micélio e, e uniu tudo e transformou num endoesqueleto. E esse endoesqueleto é o Mimic, o M1. E bom, o M1 ele tem a capacidade de fazer tem a capacidade de mudar o tamanho, mudar de voz, reconhecimento facial avançado. Talvez esse reconhecimento facial teria dado inspiração para os toys animatrônicos lá de FNAF 2. E bom, enquanto agora o Edwin pode trabalhar em paz, sabendo que seu filho está em paz. Agora vou ter que cortar pro Henry e pro William, porque eles têm uma grande diferença. Mesmo os dois sendo bem trabalhadores, eles têm algo que um outro não tem. Uma família muito bem unida e outro tem uma família muito desorganizada. No caso, a família do Henry é muito unida. Apesar de ser apenas ele e sua filha, eles são muito unidos. Mas pega ali a família do William, é uma bagunça. E, bom, a gente pode ver que é uma bagunça num desenho que tem lá no FNAF 5, o Immortal in Wrestling. E a gente pode ter três personagens que podem revelar como é a família F. Tem o Vlad representando o William Afton. Temos a Clara representando a Senhora Afton. E também temos o bebê, que representa o Michael Afton bebê. Aí, o Vlad, ele é fissurado pelo trabalho. Aí a Clara fala: Não, ele é seu filho, você tem que ter responsabilidades. Você é o vampiro e o bebê está no teto agora roubando a maquia. Mentira, não é isso que ocorre, mas vocês entenderam. O pai não queria assumir a criança, falava: Não, esse filho aí não é meu, não. Vai embora. Mas não, o filho era claramente dele. Tem a mesma cor da pele, dos olhos, dos ouvidos, da carne, do sangue. Tô falando um monte de merda aqui, mas vocês entenderam. O cara não queria assumir a criança de jeito nenhum, né? Aí depois disso também temos uma tragédia, voltando lá pros trampos lá, né? O que tava acontecendo lá na MCM. Enquanto tava tendo um aniversário do David, eu acho que era o quinto aniversário, porque tem 5 rolos de fita. Tem 5 rolos de fita lá na casa dos Murray. Até que eu acho que é quando ele completa 5 anos, eu acho que é isso. Aí, enquanto ele tava brincando com uma bola. Então, em resumo, o David amava uma bola. E ele foi lá brincar. Só que aí a bola foi no meio da rua. Aí isso aí, eu acho que eu vou colocar a música pra quebrar o gelo. David, cadê minha bola? Eu tô correndo na rua e tem um carro que está vindo me atingir. Aí, o que que acontece? O carro, depois de atropelar o David, o Mimic, ele, não, o M1 começa a encher o saco do Edwin fazer outro. E o Edwin explodiu. O Edwin queria assim, tá bom, bicho chato, eu vou construir outro bicho aqui. Você foi feito para esse bicho também, agora eu vou fazer aqui. Aí, quando ele terminou de construir o segundo modelo, o M2, deu merda. No caso, o robô era tão burro quanto o M1. O bicho, o M2, ele era tão bobo, ele caía, ele não andava, ele dava cabeçada no chão, até que a M1, né, a F10N4, falou assim: Edwin, se quiser usa meu corpo aqui pra colocar o David aqui. Aí você pode colocar minha consciência num negócio. No caso, num PCzão enorme. Sabe esse PC que você tá vendo, fubango? Então, pense nele, só que do tamanho do meu quarto. Vamos ser sinceros. É grande o trampo, é grande. Até que depois de completar o trabalho, o Mimic começou a imitar perfeitamente o M2 e começou a imitar perfeitamente o Edwin. Só que aí o Edwin, ele enlouqueceu e pegou um cano de metal e começou a espancar o Mimic.
Bom, depois disso ele claramente arrumou o Mimic. Mas aí o Mimic, ele entendeu o que é violência. Um bicho, o que você vai fazer se um bicho que entende tudo e aprende tudo, que se adapta a tudo? O que vai acontecer se você bater no bicho? Ele vai lá e bate de volta. O Mimic quebrou as pernas do Edwin. Né, pra você ver o quão brutal o bicho é. Aí, depois meio que é explicado mais sobre no Secret of the Mimic. E também acontece outras coisas que eu não posso dizer, porque acarretou morte de vários funcionários da Fazbear. Só que aí que tá, a Fazbear já. Só que aí que tá, alguns anos antes, alguém vazou sobre o M2. E bom, a Fazbear olhou e falou: é nosso. Os caras deram uma de comunista e falaram assim, ó. Ah, o lucro é nosso. Aí depois, fudeu, né? Os caras estavam falando assim, ei, dá pra construir outro? Dá pra fazer um outro bicho aí? Aí o Ed dava uma bela cagada pra eles, mas não teve jeito. Os cara ganharam. Aí aí chega o William Afton e começa a comprar a propriedade inteira. Ele comprou a MCM inteira e transformou numa outra empresa, a Afton Robotics. Que no caso é onde se passa a FNAF 5. Outra coisa, né, que é melhor falar, é que a casa do Edwin Murray é a mesma casa do FNAF 4. E a casa do FNAF 4 é a casa do William Afton. Isso quer dizer que o William Afton também comprou a casa. E bom, o que aconteceu com o Edwin Murray? Bom, ele se tornou um engenheiro de escala menor. Ou seja, o cara ainda iria fazer animatrônicos. Só que toda a propriedade dele ia ser passada pro William Afton. E bom, aí chega lá nos eventos do Secret of the Mimic, controlando o protagonista Arnold. E, bom, temos que enfrentar o Mimic. E o Mimic entra na Jack, que entra no Big Top, que depois entra num outro na Dolly, e depois entra na Tika. Depois de passar 6 horas sendo infernizado por uma IA, o Arnold tem que fazer, né? Eu acredito que seja o final verdadeiro, o final que você tem que acalmar o Mimic. Você leva o Mimic. Não, você pega o Moon, termina o Moon.exe para você conseguir o Glitch Update. Aí você consegue o Glitch Update. Aí depois faz uma história de Ninar, colocando um código ali, que eu infelizmente não sei o código, mas tá no jogo. No caso, tipo, são 6 animais e tem 4 na parede. Assim, ó, beleza, tem a galinha e tá brincando com bolinha de gude com o coelho. Que aí veio o jacaré, comeu um deles, aí veio a raposa. E bom, vocês entenderam a história, hein? Aí depois você tem que colocar o negócio lá, não, o mundo.exe dentro do Mimic pra Fiona falar, bom, a violência não resolve nada. Aí o Mimic vai lá e entende. Beleza, vou pegar meu ursinho aqui e a mimir. E bom, depois ele desativa. E eu não sei quanto tempo dura a bateria desse bicho, mas pra ele só ter sido desativado agora, a bateria deve ser de um Nokia. Mas então, essa é a história dos anos 60, 70. E agora, vamos para outra parte. Agora, na década de 80, bom, tem muita coisa que eu preciso resolver ainda. Tem muita coisa que precisa fazer, né? Tem o MCI, tem os eventos do FNAF 4, o nascimento da Elizabeth, os eventos do FNAF 2, e indo para o FNAF 1 e o FNAF 5. Bom, tem muita coisa que eu preciso esclarecer aqui também. Mas não tem problema, eu vou esclarecer tudo de forma rápida e breve. Primeiramente, depois do Afton ter comprado a MCM, bom, ele acabou pegando parte dos recursos e dos projetos originais do Henry e começou a entrar em produção em massa com o Henry construindo vários robôs. Mas aí que tá, quando lá perto deles, da MCM falir, que ainda era posse do Edwin Murray,
meio que eles queriam mudar o projeto. Sim, a Chica, Bonnie, Fred e Foxy já estavam em produção há muito tempo. Aí quando o Edwin terminou o protótipo, eles falaram: "Ô, protótipo bonito, legal. Agora é só arrumar uns negocinhos ali, transformar essa coisa fubanga aqui nesse negócio aqui muito belo." Mas não, de última hora eles começam a redesenhar e fazem essa cagada aqui. E sim, isso aqui é o Unwithered Fred. Eles queriam fazer este modelo. Aí o Edwin meio que não quis fazer isso. Detalhe, isso é antes do Afton comprar a MCM. Mas, bom, depois dele ter comprado, meio que eles fizeram os Unreadered junto com as novas Spring Locks, com o Fredbear e o Spring Bonnie. Agora preciso esclarecer que uma coisa, a Elizabeth também nasceu nesse ano, ou seja, ela nasceu em 83 ou em 82, não sabemos. Mas sabemos que ela nasceu em um desses anos. Ah, mas Henrique, você tem alguma prova concreta disso? Na verdade eu tenho. Porque se a gente for lá no quarto da Elizabeth, tem uma Mango ali. Uma Mango. Só que aí que tá, se você for lá no Final FR, infelizmente não tenho, eu tive que ir lá no documentário do Core pra ir procurar. Tem na Mango, né, na aba da Mango, não tem uma cama ali atrás, tem um berço, um bercinho. Ou seja, dá pra dizer que a Elizabeth é a mais novinha da família. É só curiosidade que eu queria trazer mesmo. Não é nada importante pra essa história, essa informação que eu trouxe. Tem agora uma relação muito estranha com, né, o Michael Afton com seu irmão, o David. Sim, o nome da criança chorona é David. E como é que a gente consegue descobrir o nome da criança? Bom, lá no Survival Logbook, a gente consegue descobrir o nome da Cassidy por meio daquela charada, né? De algumas certas páginas que tinham alguma coisa estranha, né? Tipo uma numeração vermelha. Aí pega assim, ó. Tipo, a página 27, essa é a única que eu lembro. Pega a casa 2 e depois desce 7. Depois você acha ali a letra C. Um exemplo. Mas aí seguindo a mesma lógica, o Ivan, né? O Dave, ia no Foxy Grid. Aí tinha A, B, C, D, aí e a lista caía. Aí chegaram no nome Evade. Como o livro fala de reflexo, Evade ao contrário é Dave. Então o nome da criança chorona é Dave ou David. E não é o mesmo David do filho do Edwin Murray. Não, são crianças completamente diferentes. Aí tem o Michael Afton, que enche muito o saco do irmãozinho mais novo. Tanto que ele pega e máscara e começa a dar muito susto, porque ele tem meio medo dos bichos. Pega os Unwithered e vai dizer que ele é mais bonitinho que os bichos de FNAF 1. Cara, pega o pôster de Celebrate e essa versão aqui. Dá pra ver que esses aqui são mais bonitinhos. Esses bichos aqui são bem horríveis. Mas enfim, aí em 83, mais ou menos, tem uma festa. E a festa que é pro David. O David. Não sei, vou chamar ele de Dave. Aí o Dave tava tendo uma festa ali. Mas aí o Mike e a gentalha dele pensou: poxa, e que tal a gente pegar a criança e colocar na cabeça do Fredbear? E, bom, rolou a mordida de 83. E um detalhe que eu preciso falar também. Tem dois personagens aqui, além do Mike, que são muito importantes, que eu vou revelar mais pra frente no vídeo. Podem pular nesta cena aqui. Ou na próxima aba, numa das próximas abas, de preferência no arco do Help Wanted 2 e do Into the Pit. Esse aí vocês podem procurar. Agora, depois da mordida de 83, o Mike começa a ter umas alucinações que não são dele, e sim do seu irmão. Porque, eu não sei se vocês sabem, mas o FNAF 4, os minigames se passam antes do evento do jogo.
Ou seja, o jogo meio que se passa depois dos eventos que ocorrem. Aí depois o Mike começa a entender por que os animatrônicos eram tão bizarros. Vai ver encontrar um bicho feio desse na sua porta. Tipo o Nightmare Bonnie ou Nightmare Fred, que literalmente tem 3 na garupa. E também tem o Nightmare Cupcake, e também tem a Nightmare Chica e o Nightmare Foxy com gancho. Bom, aí todas as versões do Foxy tem um gancho. Mas não sei se do Security Breach tem, mas tá bom. Tem um minigame lá da Security Puppet, lá no FNAF 6. E esse minigame é importante explicar como a Charlotte morreu. Porque não sei se vocês sabem ou se lembram. Porque a Charlotte, ela é filha do Henry. E bom, o que eu preciso falar? Bom, da primeira vítima do William Afton. Bom, a primeira vítima depois do Edwin, né? A primeira vítima criança ainda. Bom, preciso esclarecer o que acontece. A Charlie estava sendo zoada por crianças. Aí ela é arrastada para fora da pizzaria, numa chuva. Até que um carro roxo aparece, pega o CPF e cancela. Aí a Puppet tenta a qualquer custo abraçar a Charlie uma última vez. E aí a alma da Charlie passa dentro da Puppet. E sim, essa é a primeira vítima do William Afton. E por que o William Afton matou a Charlie? Porque o William tinha uma inveja doentia pelo Henry. Porque o Henry tinha uma família mais unida, mais amigável. Não mais amigável, mas apesar de terem poucos membros e um ser distante, ele ainda tentava ser um pai bem próximo. Já o outro, ele ficava em casa, mas não ligava para os filhos. E, bom, meio que o William é meio burro, né? Porque ele... Se a pessoa X tem uma família melhor, eu tenho que matar a criança para a família ser destruída? Pense, é só ficar mais próximo da família? Não é tão difícil assim não, William Afton. Você é inteligente, mas também é muito burro. Vou ter que dizer, o cara simplesmente não pensou agora. Mas deixando minha raiva pelo William Afton para depois, o que acontece? Ele entende o que é vida, ele começa a fazer experimentos, porque ele acreditou que a alma da Charlie parou na Puppet. Bom, eu não sei se foi isso, mas agora eu preciso falar sobre o negócio que deve ter rolado numa dessas 2 noites que eu falei. Uma da morte da Charlie e outra na morte do Dave. Só que aí que tá, a gente não sabe em qual delas se passa. Mas eu acredito mais que seja depois da morte da Charlie. Que no caso seria um carro, né? O Midnight Motorist. Aí depois disso tem o William Afton caminhando na rua. Depois ele vai pra casa. E aí depois tem o Michael Afton tentando ser bonzinho com o filho. Não, com o irmão. Mas, cara, é muito confuso esse minigame. É uma das coisas... Infelizmente não vou conseguir responder ele nesse documentário. Mas depois de vocês entenderem mais o que aconteceu em 83, agora vamos para 85, já que em 84 não deu nada. 85 tem a abertura oficial da... Não tem a abertura oficial, mas ocorre uma tragédia. 6 crianças são desaparecidas. E bom, são composta por 2 meninas e 4 meninos. E, bom, os garotos são Gabriel, Fritz, Jeremy e depois as meninas são Cassidy e Suzy. E, bom, essas são as outras vítimas do William Afton, que ocorre lá e o que aconteceu? O William Afton vestiu o traje de Springlock e chamando a atenção na safe room, que fica no corredor dos banheiros. Aí você tem... só que num ponto cego. Então um ponto cego ali. Aí você tem que vestir. Não, aí você tem que meio que
é empurrar a porta. Eu agora imagino, se duas pessoas, fãs da Fazbear, ali ó, estiverem namorando, pensarem, ei, vamos ali no banheiro num ponto cego, ninguém vai acreditar, e depois ver um homem dançando assim, ó, com um monte de corpo de criança em fantasia, eu acharia um pouco engraçada a cena. Tipo, dois adolescentes indo se pegar, do nada, um coelho amarelo dançando. Seria um pouco engraçado, vamos ser sinceros, vou criar até uma animação pra isso. Com o corpo das crianças censurado, obviamente. Mas mas aí tem o MCI, né? O William meio que some com o CPF das crianças e os pais da criança, como tá, né? Cadê as crianças? Sumiram. Mas, e bom, o que MCI significa? Missing Children Incident. No caso, o incidente das crianças desaparecidas, que não estão desaparecidas mais nesse vídeo, sabemos que estão dentro do Zubot. Aí, o que que o... Aí depois eles, né, os bots, né, os robôs começam a pifar, né, eles começam a dar defeito, até que eles pensam em abrir uma outra localização, em 87 agora. Aí agora tem os toys. E o que que aconteceu com os Unreaded? Bom, o que que aconteceu foi que os Unreaded meio que viraram peça de reposição. E bom, algumas partes do Bonnie começaram a cair, né? Porque não estavam mais em uso. Começaram a cair. Sim, o William Afton não destruiu os Withers. Eles foram se deteriorando com o tempo. Mas agora indo para os eventos de FNAF 2. Acontece o DCI, mas eu sei que é Children Incident, mas eu não sei o que o D significa. Mas diferentes do FNAF lá em 85, que o William Afton escondeu o corpo das crianças dentro dos animatrônicos, e ele descobriu que a alma delas foi parar nos bichos. O que aconteceu aqui? Ele escondeu as suas vítimas em pontos cegos, ou seja, pontos que ninguém conseguia ver, nem pelas câmeras, nem pelas pessoas. Aí as almas ainda assim foram para os bichos, e é por isso que os bichos de FNAF 2 começam a nos atacar, no caso, indo pra cima da gente por motivo nenhum. E o Ralph mentiu pra gente. O Ralph, pra quem não sabe, é o Phone Guy. Phone Guy, você estará sempre no nosso coração. Você é o Guy. Mas agora, indo mais à frente, o que acontece? Depois de toda a cagada que deu, no caso, todos os desaparecimentos das crianças, meio que os toys bugaram. Porque os toys, eles têm reconhecimento facial hiper avançado. Mas, com o reconhecimento facial meio que falhando e atacando todo mundo que vem na frente, fica meio difícil falar que eles estão bons, né? E agora preciso falar que depois de a gente completar a semana do FNAF 2, o guarda troca. O guarda troca do nada, vai de Jeremy Fitzgerald para Michael Afton. Agora minha pergunta... Bom, por que mudou? Porque o Jeremy Fitzgerald foi do turno da noite pro turno da manhã. Porque eles precisavam de um guarda noturno. Não, guarda diurno. Só que aí que tá. Um animatrônico, não sabemos qual, acabou dando uma mordida nele, causando um evento chamado Mordida de 87. Muitas pessoas dizem que é a Mangle, porque, bom, o ataque dela vai direto no lóbulo frontal. E, bom, na ligação do FNAF 1 fala que rolou no lóbulo frontal. Então faz todo sentido ser a Mangle. Mas não dá pra dizer, porque muita gente ainda acredita que é o Toy Bonnie. E eu não sei como chegaram nessa conclusão. Mas ou também pode ser a Toy Chica, porque nas frases dela da UCN meio que ela fala que o bico tá na testa. E bom, o lóbulo frontal tá onde? Na testa. Mas não sabemos do animatrônico, e mesmo se mudar, vai resolver 2% da história, não vai dar em nada. Mas agora, vou falar o que aconteceu. Eles pegaram os animatrônicos antigos, né, os Withers,
e deram umas marteladinhas, fazendo eles ficarem bem mais bonitos. Esses aqui do pôster do Celebrity. Aí depois disso, pronto, tá tudo aí, todo o trio completo. E agora eu vou completar só com a história do FNAF 1, porque depois eu vou deixar FNAF 5, 3 e 6 tudo junto. Agora, depois de um time de skip de 5 anos, de 88 para 93, o que acontece? Michael volta à pizzaria para investigar algumas coisas, mas agora preciso falar de um detalhe importante: os livros interativos, porque eles são canônicos sim. E tem 3 livros: o The Week Before, o Return to the Pitch, e também temos Escape to the Pizzaplex. E o que a gente vai usar agora é o The Week Before. O The Week Before vai contar a história de Ralph. E o Ralph, ele é o Phone Guy. E bom, o Ralph, ele entende como cada animatrônico funciona e como cada animatrônico te ataca, né? Sendo o Bonnie o mais estratégico, Foxy, a arma de ataque e defesa, no caso ele prefere atacar sozinho. O Fred, o cara que vai meter medo em todo mundo e vai partir pra cima de você a qualquer custo. E a Chica que faria de tudo por um pedacinho de pizza. E eu não tô zoando. O Ralph, ele entende como funcionam os animatrônicos, só que bem no final da quinta noite, os animatrônicos começam a bater na porta dele e bom, eles pegam o Ralph e enfiam ele dentro do traje do Fred, porque como na descrição dele, ele fala que os animatrônicos podem te enxergar como um esqueleto. Como disso aqui, você vai virar isso aqui. E como eles pensam, tá, vai ter que ser a força colocar o endoesqueleto. Não vai ser a força assim não. E uma estratégia que ele usou aí, bem inteligente, seria você amolecer o corpo. Porque a IA deles vai falar, pô, o endoesqueleto tá molenga. Tá molenga esse endoesqueleto aqui. Mas também, se vocês atacarem, vai sair o que dele? Óleo? Não, vai sair sangue. Não óleo de motor. Mas bom, sabemos que são as crianças e estão sendo manipuladas pelo William Afton. Ou seja, faz todo sentido elas te atacarem por acharem que você é o assassino que matou elas. Sendo que o assassino está manipulando elas. Mas depois disso, o Mike termina a semana. Aí ele é demitido. Sim, o Mike é demitido. Isso depois do Ralph morrer. O Mike, né, ele termina a semana, ele é demitido por mexer nos animatrônicos. E bom, agora vamos ter que ir nos minigames do FNAF 3. Porque eles se passam algumas noites depois dos eventos do FNAF 1. E o que acontece? As IAs, né, começam a andar ali, até que uma sombra, o Shadow Fred, começa a guiar ela assim, ó, E menor, por aqui. Até que primeiro vem o Fred e ele pensa em numa sala secreta, numa sala oculta. E bom, não tem nada na sala oculta, então ele vai pensar, embora. Até que o William Afton, ele vai lá e desmembra o Fred. E bom, eu acredito que ele fez isso com as próprias mãos, mas Henrique, os animatrônicos têm 2 metros e devem pesar pelo menos meia tonelada. Como você quer que um homem de 1,80 m, pelo menos, consiga destruir um animatrônico? Bom, no Help Wanted meio que foi explicado que os animatrônicos têm pontos de abrir escotilhas. Tipo, o Fred seria abrindo a gravata que queria abrir a barriga dele para fazer a manutenção da música dele, para fazer manutenção, para tirar utensílios, né, que ficaram presos dentro dele de alguma forma. Então, seria mais ou menos isso. Aí teria o Bonnie, que teriam botões na bochecha. Isso vale pra Chica também, que teriam botões aqui na mandíbula, liberando assim o rosto, uma parte do rosto. E o Fox meio que é só bater nas pernas dele que o resto você faz, né? Você desconecta a cabeça. Simples. Mas quando tudo parece normal, a última alma que falta
Não, a alma que falta, né? A Cassidy começa a vagar. E ela vai lá na safe room e, bom, todas as almas começam a espantar o William Afton. E o William Afton dá a volta e veste o traje de Springlock pra dizer, ó, eu sou como vocês. Só que aí que tá, pela falta de manutenção que o traje estava recebendo e também pelo falta de cuidado, né? Pela umidade que estava o lugar, sim, o lugar estava muito úmido. Bom, as Springlocks são ativadas e, bom, ele foi esmagado vivo. E essa aqui é uma ligação, caso você disse que William no seu celular. Aí você vai lá e escuta esse som belíssimo aqui. De um homem sendo esmagado dentro de uma fantasia. E aí depois disso, eu vou ter que, né, fazer outra parte aqui, falando do FNAF 5, 6 e do 7. Então é isso, vamos lá. Vamos na próxima parte agora. Continuando agora, e eu preciso me corrigir primeiro, né? O Michael, ele não foi lá na pizzaria do FNAF 1 pra saber das merdas que estavam acontecendo. Ele só foi verificar as merdas a partir da sexta noite e a sétima noite. Já que na descrição do Survival Logbook, ele é importante, só foi explicado que ele só queria comer pizza de graça e um dinheirinho. E bom, vou converter o dinheiro de $120 aqui, para ver quanto $120 custava na época de 90, mas agora eu me corrigi, agora eu sei do meu erro. Mas agora preciso explicar o que aconteceu antes do FNAF 5. Bom, sabemos que o William meio que destruiu os animatrônicos. Só que por que ele destruiu? Para conseguir o remanescente. O remanescente é um elemento muito importante e como o remanescente é feito, porque ele não aparece do nada, né? Bom, quando uma alma morre, o sangue da pessoa vai se acumula no metal mais próximo. Ou seja, se eu morrer automaticamente aqui, o remanescente vai aparecer no meu metal mais próximo. Pode ser no meu celular, no meu tripé, na minha grade aqui, no meu microfone, não sei, pode aparecer num negócio ali. O Hug Wug tem ferro, só para suas informações. O Hug Wug tem uma caixinha de voz que não funciona mais. É bem de boa, né? Depois de ele pegar esse metal e derreter ele injetou nos Phantimes, fazendo os Phantimes terem vida. A vida das crianças, ou seja, as crianças do FNAF 1 pararam dentro dos robôs de FNAF 5. Meu Deus, essas crianças viajam, hein? Agora, viajando mais pela Maracutaia, esqueci de falar isso, mas não sabemos o ano ao certo de quando Elizabeth morreu. Nem sabemos a idade dela ao certo. Mas vou colocar aqui que ela morreu em 1988, quando ela foi pega pela Baby. Essa cena maravilhosa aqui. Meio que a alma da Baby foi parada não, a alma da Elizabeth foi parada dentro da Baby. E após isso, a Baby agora está lá. E ela a principal antagonista de FNAF Sister Location. E agora eu vou resumir o FNAF Sister Location para vocês. Basicamente, depois do Marco saber das merda, ele foi lá e estava tentando investigar onde é que sua irmã estava. E bom, agora... E depois disso ele tava procurando lá, tava fuxicando ali. Aí ele passa, né? Ele passa por todos os cômodos. E a partir das quinta noite que eu vou falar o que acontece. A Circus Baby é que ela precisa ir na Scooping Room, mas ela tá quebrada. E bom, o quebrado é um chip que está no antebraço dela. E bom, para tirar esse chip, você precisa primeiramente clicar um botão que fica na bochecha para liberar um compartimento que fica aqui na lateral do olho. Aí você tem que digitar um código que ela vai dizer. Não tem um código especificado, ou seja, cada vez que você errar, ela vai gerar um novo código.
o que é um grande erro. Porque se fosse um código já normal, a gente assim, ó. Beleza, ganhamos. Me dê esse chip, vou vazar. Mas agora, depois que você pega esse chip e manda a Circus Baby pra Scooping Room, você tem duas opções: desobedecer a Baby e ir pra Private Room, ou obedecer a Baby e ir pra Scooping Room. A Private Room segue o mesmo estilo de Five Nights at Freddy's, só que o Energy, porque o que a Circus Baby quer fazer? Bom, a Circus Baby quer desmontar todos os animatrônicos pra a alma deles ficar tudo num aglomerado só, o Energy, pra cavar o Michael Afton e aí eles fugirem de lá e conseguirem ir pelos bueiros. Só que se você for pra Private Room, você estará fazendo final falso. Ainda não consegui fazer isso, mas acho que eu vou conseguir. Talvez eu faça isso nas minhas gameplays de Custom Nights. Mas vai, fica o comentário legal. Mas agora, indo para o final verdadeiro, o que a gente vai para Scoop Room, você tem que obedecer o Energy. Porque agora sim, tá, tá todo mundo ali na aglomerada. Aí você tem que seguir exatamente os passos dele. Tipo, ele diga pra você reto, você vai reto. Aí você diz aí ele diz, e vá pra direita, esquerda, não, vai pra vai em frente. E esquerda, no caso, você tem que ir na diagonal. E o truque é esse, você tem que ir na diagonal, entendeu? Você tem que pegar os dois joysticks se você estiver jogando no console, ou segurar A e D se você estiver no computador. É isso. Ou simplesmente o joystick se você jogar no celular. Eu não sei porque eu só tenho o Sister Location no, no Xbox. Mas enfim. Agora, depois de lá, o Energy liga o Scooping Room e depois cava você. Aí depois tem um minigame mostrando o que acontece. E bom, o Michael tava um zumbi. E aí depois de um tempo ele não tava aguentando e ele vomitou todo mundo no bueiro. Aí, aí ele não. Com o remanescente também cura as pessoas. Tipo, as pessoas. Ele, com o tempo, deixa as pessoas voltando. Aí depois. Aí, bom, ele acabou voltando à vida. Num estado totalmente deplorável, fubango e morto. E após 22 anos, tem a abertura da Fazbear Fright. Sim, teve um time skip de 22 anos. E agora eu vou falar uma teoria muito foda. Então, aqui está o mapa de FNAF 3. E, bom, se você inverter, é o Scott Calton. Uou! O Scott Calton é o Five Nights at Freddy's. Meio que já é óbvio isso, mas só o comentário engraçado. Voltando à teoria. Só que este mesmo mapa está presente em Secret of the Mimic. E bom, se você sabe bem, sabe que Secret of the Mimic se passa lá na década de 70. Como algo que estava na década de 70 foi parar em 2015. Então, agora eu tenho a prova, eu tenho quem construiu a Fazbear Frights. E bom, não é o Henry Emily porque é meio que um caso à parte, porque sabemos que a Fazbear Frights não é um projeto da Fazbear, mas é tipo um museu, se é que entenderam, um museu com as coisas da Fazbear. E bom, quem não é da Fazbear, exatamente, é Edwin Murray. E o Edwin Murray poderia ter ido lá e construído a planta do negócio, porque ele já tinha uns arquivos prontos. Sim, o que eu estou querendo dizer, Edwin Murray, além de ser o líder, não, o chefe da MCM, também é o chefe da Fazbear Frights. Sim, tá aí um negócio que eu não esperava que existe na madrugada. Não na madrugada de hoje, mas eu tava sonhando e falei, caralho! Eu acordei dizendo já, eu falando, eu sou gênio. Scott Calton, se você ver esse vídeo legendado e ouvir essa teoria, por favor, me corrija se eu estiver errado. Mas é uma boa teoria, é um bom palpite. Mas agora, indo lá para FNAF 3 mesmo, como o Springtrap foi parar lá? Bom, uma equipe de extração meio que estava procurando lá pela
pelas pizzarias antigas. Aí eles encontraram lá de 93 e encontraram um traje de coelho de cor de verde oliva com um cheiro de carne podre, com um cheiro de defunto. E sim, é o Spring Trap que eu estou falando. Aí depois disso eles moveram ele lá. Aí não sabemos quem é o protagonista de FNAF 3, é meio foda-se pra história, o protagonista de FNAF 3. Mas sabemos que na sexta noite é o Michael Afton. E depois disso, meio que já. O Michael Afton, o plano dele era simples: incendiar o lugar inteiro na esperança de matar o pai dele. Mas sabemos que isso não ocorre. Agora vamos lá para FNAF 6. Porque eles se passam num período até que parecido. Aí depois, né, o Henry Emily que tava meio sumido. Sim, desde 83 o bicho sumiu. O cara simplesmente tomou uma poção de invisibilidade do Minecraft que durou 30 anos. Agora, depois desses eventos que teve aí, agora vamos pro resumo de como a Puppet foi parar na Left. Porque a Puppet, ela tem a alma da Charlie. E bom, o Harry, ele queria ver a filha de novo. Não queria ver, mas queria que a filha dele estivesse num lugar seguro. Até que ele construiu um animatrônico que tinha o bracelete da Charlie. Aquele mesmo bracelete que tinha conexão com a Puppet. E bom, a Puppet agora tá com a Charlie. Então meio que o bracelete serve pra nada. Aí uma teoria ou outra que esqueci de comentar. Essa teoria já tinha tempo, mas eu esqueci de comentar no vídeo das Spring Locks que eu falei, de como cada Spring Lock funciona. Minha teoria é que a Left é uma Spring Lock também. Porque como você quer que um animatrônico com vulgo dos seus 3 metros de altura caiba de um animatrônico que mal tem 2 metros? Lógica. Aí meio que a Puppet é toda fininha, ela é mais fina que um vegano. Mas depois meio que a Left pegou a Puppet e aprisionou ela dentro da escotilha que tinha lá, né, que tinha dentro dela. E agora a Left agora sabemos que a Puppet é a Left. Agora não tem mais Puppet, não tem mais Charlie, agora é Left. E bom, o que você tem que fazer para melhorar a pizzaria? Bom, o Mike, o que ele tem que salvar os animatrônicos e meio que completar a semana. Aí depois ele completa a semaninha ali, tudo bonitinho. Aí os bichos vão ficar indo atrás dele para atacar ele, tudo, né, pra cancelar o CPF dele. E agora tem dois animatrônicos aqui que mudaram o seu design. Porque lembra da Baby? A Baby disse que eles iriam unir todos os fantasmas e se transformar num aglomerado de espaguete metálico. Mas aí que tá, como a Baby foi do Energy. Isso é meio básico. Só que como o Energy meio que separou a Baby deles e depois a Baby se transformou na Scrap Baby. Bom, meio que eu tenho uma história pra isso. A Baby era muito mandona e mandava demais nos outros e os outros queriam um pós total. Aí depois eles expulsaram ela e aí a Baby, procurando alguma coisa, achou um corpo antigo, um protótipo de Baby. Aí depois ela pegou uma garra de metal bom, equipou nela. Não sei de onde essa garra veio, mas possivelmente é um energizador lá de Secret of the Mimic, o energizador de Springlock. E agora, como o Energy se transformou no Molten Fred, é a mesma coisa, só que num outro ponto de vista. O Molten Fred, o Energy, depois que a Baby vazou, meio que o Fred ficou no controle. Depois disso, todos os animatrônicos ficaram, beleza, é um bom líder, né? Aí depois eles pegaram alguns equipamentos, protótipos antigos e meio que vestiram ele. Essa é a minha teoria. Aí depois todos os animatrônicos já estavam ali, tudo juntinho. Até que na última noite tem uma gravação falando que iria encerrar tudo. E bom, como já estamos
no FNAF 12, meio que impossível dele ter terminado, né? Já que estamos no sexto. Mas agora vamos ir pela sexta alma, que que eu censurei lá no começo do vídeo. E o nome dela é Andrew. E Andrew é uma alma vingativa. E sim, não foi a Cassidy que criou o CN. Na verdade, foi o Andrew. E bom, agora eu vou resumir a história do Andrew em um outro vídeo, porque o nosso foco agora é o que acontece com o William, né? O William, ele fica preso num inferno, num purgatório, criado pelo Andrew. E sim, ele tem mais ódio do que a agonia do Andrew é tão grande que se manifestou num purgatório. Vocês entendem nisso? E bom, e sim, as almas das crianças, ou seja, Gabriel, Fritz, Jeremy, Suzy, Cassidy, eles aí já descansaram. Agora não tem mais se preocupar com eles. Eles estão livres agora. Estão ali tomando não, estão ali tomando refrigerante no céu. Que bom. Um bom final para as crianças. Agora, indo pro Andrew. O Andrew, ele é a sexta vítima do William. Só que aí que tá. Quase não tem registros sobre ele. Os registros que a gente encontra estão lá na Fazbear Frights, que são os livros que eu tô falando. E também o outro ali, né, no jogo do Into the Pit, em que ele aparece. Então, meio que o Andrew, ele acabou possuindo um outro animatrônico. Ele não possui um dos animatrônicos originais. Nem um endoesqueleto. Ele possui um outro bicho. E esse bicho é o Fat. O Fat, ele é muito mais tecnológico. Ele possui um sinal de rádio bom, ele leva tudo ao pé da letra. Aí depois o Andrew entra no State 2 e depois ele, mas mesmo assim ele ainda fica cuidando do William Afton. Ele fica assim, ei, fica aí, não quero que você suba. Vocês entenderam? O cara não quer, o cara torturou ele por anos. E agora o William está na Ultimate Custom Night, o CN no caso. Então, é isso, não tem mais William Afton. E agora, depois eu vou resumir o Help Wanted 1. Agora vamos indo para 2019, meados de 2019, não sabemos o mês, ano, mas foda-se, isso não importa. Por quê? Porque 2019 é onde ocorre Help Wanted, um dos maiores projetos de Five Nights at Freddy's. E bom, a história dele é muito complexa e eu tive que assistir meio que qual é o nome do vídeo do Core mesmo? A nostalgia de FNAF lá de Help Wanted. Então, graças ao Core que esse vídeo tá saindo bem. Aí, Core, um abraço pra você. Aqui, ó. Ai, cara. Caralho, deu merda. Mas então, aqui tá o Hug Wug pra dar um abraço pra você. O Hug Wug vai dizer alguma coisa aqui, ó. Tá aparecendo aí na legenda. Aí, ó. E ele vai mandar um like. Ó, se o Core dá like, todo mundo vai ter que dar mais 500. Vai ter que dar 500 contas no Google pra dar 500 likes. Não, só 500 likes mesmo. Então, agora indo mais pra história. Então, eles chamaram uma beta tester. E essa beta tester vai ser muito importante pra frente. E, bom, o que o Help Wanted é? Bom, ele é um jogo dentro do jogo. Tá. A Phasma Entertainment queria limpar a imagem da empresa, ou seja, eles queriam limpar a cagada que eles estavam fazendo. Então eles fizeram um jogo falando assim: olha, tudo que vocês ouviram é só uma zoeira do desenvolvedor indie. E sim, o Scott Calton se colocou no jogo. E não, o Scott Calton não se colocou no game, é só uma pegadinha mesmo. Ele só pensou: vou fazer uma referência a mim mesmo no jogo que eu criei, no meu jogo filho. Vou colocar aqui referência, vou simbar no meu simba. No caso, ele. Vocês entenderam? O cara se referenciou no jogo. A Fazbear, eles estavam tentando limpar a imagem da empresa em um jogo. Esse jogo iria falar: tá, todo mundo ali não pode. Todo mundo aqui viu que a Fazbear não é ruim. Todo mundo aqui, ó, Fazbear é bom, então tá de boa.
E agora, indo buscar mais a fundo, ao decorrer que você explora o jogo, você vai encontrando várias moedas que não são nada importantes, só servem para prêmio. Mas tem fitas em alguns negócios. Tem fita no FNAF 1, fita no FNAF 3. Tô fazendo tutorial aqui pra você. Tem fita no FNAF. Tem no Dark Rooms, tem fita nas Plush Babies. E também no Phantasm Fox Auditorium, que é o único desafio que eu preciso terminar para fazer o Hub One 35%. Porque eu estou fazendo de novo. Também tem no Bonnie, na Tika e no Fox. No caso, tem uma lixeira ali na Tika, então você tem que pegar na Tika. Ele tem ali atrás do balde no Bonnie, então você pega uma fita ali atrás do Bonnie. Aí no Fox, cada fita são 16 fitas ao todo. Aí também tem outras fitas que podem ser achadas em outros lugares. Em outros lugares, tipo no balcão de prêmio. Você encontrar, não sei quantas, mas acho que são duas. Uma que é dentro do balcão e outra que é dentro do negócio de pegar chiclete. Sim, aí eu tenho uma na galeria, outra no comecinho ali para você, porque o começo fala da Fazbear Entertainment com a voz do Randy Unit, passando ali no corredor falando assim, beleza, a gente não tem a capacidade de rir de nós mesmos, sua missão é limpar o nome da empresa, blá 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 blá. É isso que o cara fala, né? Não é essa. Fala o que você tem que fazer, porque você foi contratado. Aí tem uma fita no meio do tri. Meio que no final do tri. Aí, aí também tem uma no Fredbear e também uma na Circus Baby. Eu acho que já falei todas as fitas, mas. Não, falta duas fitas ainda. Tem uma no Energy, o modo difícil, que fica na sua frente, na boca de um Fredbear Nightmare. E tem outra que fica na Mango, do seu lado. No caso, reparar a ventilação. Eu acho que eu já comentei todas. E tem uma no Pizza Party que fica bem no final. Você completa a Pizza Party, pega uma moeda, pega um bolo e pega a fita. É isso. E essas fitas, né, elas estão em qualquer ordem. E bom, a comunidade batizou a mulher que fica nas fitas de Tape Girl. Tape Girl é uma pessoa que trabalha como desenvolvedora indie. No caso, não desenvolvedora indie, mas ela estava ajudando a desenvolver o jogo. Então, o que que ela faz? Ela simplesmente ela começa a relatar falhas, né? Não, ela começa a relatar problemas dentro da empresa. Então, ela acaba, para a empresa não achar, então ela escondeu as fitas em pontos cegos, porque ficam bem, você tem que se instigar muito. Um grande exemplo disso é o FNAF 3, porque você não tem como abaixar o tablet de manutenção, obviamente. E também, se você estiver no desafio do Nightmare Fredbear, você vai estar muito mais ocupado em vendo onde ele está do que preocupado em procurar fita. Então, fica meio difícil a pessoa. Tem um paralelepípedo roxo bem ali naquele travesseiro. Vou pegar. Fica meio difícil de ver, né? E ainda mais o negócio ficar gritando. Então, meio inteligente que ela fez. Então, ela começa a relatar vários problemas do Jeremy. E o Jeremy é um funcionário da empresa, um colega dela, e começa a ficar meio que tava usando o VR e, mano, o cara tava endoidando. Só que aí que tá aí uma das fitas, não sei qual, vou colocar aí qual é a fita, que ele pega que eles têm uma guilhotina de papel. Eu vou colocar a imagem para vocês verem. E é mais usado para designer gráfico. E eu já vi isso numa escola antes que eu já estudei. Não sei qual, mas eu já vi uma dessa antes. E, mano, quando eu vi aquela faca enorme, eu tô falando de mim mesmo. Mas a Trevor também fala dela mesma também. Então, quando ela viu quando, né, nós dois vimos que aquela lâmina pode fazer o que bem entender, bom, a gente pensou, não, não colocar o dedo ali, porque, bom, pode perder um dedo. E, bom, o Jeremy foi meio encontrado meio de outra forma, meio que tem uma mula sem cabeça, só que sem mula, mas ele tá sem cabeça, assim, o cara se decapitou. E
E, bom, o motivo deles é porque tava enlouquecendo. Ela tá falando sobre uma criatura, o Glitch Trap, e tava se anexando aos arquivos do jogo pra se meio que fundir a pessoa que tenta que se aproximar dele. Ou seja, é isso que aconteceu com o Jeremy. Ele viu o Glitch Trap entrou na mente dele e o Glitch Trap e o Jeremy enlouqueceu e se matou. É isso que aconteceu. Então, meio que ela, na fita 16 ela fala como parar o Glitch Trap. Mas antes disso, eu vou ter que falar de um plot que acontece. A fita 13 em que a Fazbear mentiu para ele, para todos seus funcionários. Porque aquele desenvolvedor indie que estava manchando a empresa, na verdade, foi pago pela Fazbear para manchar o nome da empresa. Sim, que plot! Mano, que já pensou? É como se. Não tenho outra coisa pra falar, mas vocês entenderam quão absurdo é? O que ela faz? Pelo que eu me lembro pela memória, primeiro você tem que clicar o botão de show. Porque ela fala, ó, toca a música. Então você tem o único botão de música, é o botão de show. Após isso, você tem que ir num botão que fica atrás do computador. Aí, após isso, você tem que ligar a máquina. No caso, alternar entre o modo fácil e o modo difícil. Então, você alterna entre o modo fácil. Aí, fazendo esse mesmo negócio, bom, primeiramente o bicho tem que chegar perto de você. Né, o que acontece depois que você faz isso? E quando o bicho já estiver quase perto de você, o absoluto, você tá preso na sua própria mente. E agora o bicho controla seu corpo. Sim, o plot depois do plot. É isso. E bom, o que é o Glitch Trap? O Glitch Trap né, nada mais nada menos que o Mimic. Sim, apesar dessa aparência de coelho inocente, ele não é o William Afton. E sim, ele é um Mimic que após ele ser pego pelo Arnold, ele foi lá e foi estudado. Só que aí que tá, um cara reprogramou o Mimic para ele tirar sucatas debaixo do Pizzaplex. Sim, o Pizzaplex já estava sendo construído desde o Help You Want. Então, né, após isso, ele pega o Mimic, ele foi reprogramado, só que ainda com alguns negócios de violência. Aí ele viu quem era o William Afton e tentou recriar uma figura, um vírus, que age que nem o William Afton. No caso, ele fez um vírus que imitasse perfeitamente o William, mas não é o William, porque o William, caso vocês não lembrem, ele tá na UCN. Só que depois do ocorrido, o que aconteceu? Meio que o vírus do Mimic tá solto. E agora vou ter que cortar o assunto para ir lá pro Into the Pit, porque agora tem uma time skip de 2 anos. Se passa em 2021. E nossa, Henrique, você sabe onde quando se passa 2020 o Into the Pit? Porque foi explicado por você, que foi explicado lá nas histórias do Saplex, no Rock One, se passa em 2019. Tudo bem. Mas como é que todo mundo sabe que Into the Pit se passa em 2021? Mano, os caras fizeram o maior absurdo. Os caras foram lá no fliperama, lá da pizzaria, e viram o nome dos arquivos. O nome dos arquivos da máquina Ruined, Ruined Minigames, eu acho que era esse. Só que o número tava 2018. Mas Henrique, não se passava em 2021? Sim, se passa. Porque lembram da. Porque toda a cidade, né, onde o Oswald mora, tudo começa a dar errado quando a fábrica onde o pai dele trabalhava faliu. Aí, mano, o negócio ah, meio que quebrou, né? Não, a fábrica falhou. E, bom, a fábrica era a maior fonte de renda da cidade. E, bom, com a máquina sendo fechada há 3 anos antes do game, então, com as máquinas arruinadas desde 2018, mais 3 anos, os anos anteriores da fábrica fechar, 2018 mais 3, 2021. Ou seja, Into the Pit passa em 2021. E bom, o Into the Pit conta a história de Oswald. E o Oswald, ele, né, ele é o da cidade onde ele mora.
E bom, a cidade dele é Fubanga, meio que e, e ele queria mudar pra outra cidade, mas a avó dele mora perto e eles precisam cuidar da avózinha dele. Mas o pai do Oswald queria falar assim: "Ah, filho, eu queria tanto também, mas meio que os ossos frágeis da vovó meio que não podem aguentar a viagem, então temos que ficar aqui." O Oswald já estava entediado, porque ele sempre fazia a mesma coisa. Ele vai na pizzaria, come uma pizza, fica entediado e vendo as paredes amareladas de gordura. E bom, depois ele vai embora pra sua casita e dormir. Depois amanhã, no dia seguinte, faz a mesma coisa. Bom, e ele fala assim: "Cara, tô quase feliz que minha escola começa amanhã, porque eu não tô aguentando mais." Vocês têm noção que o cara tá tão entediado ao ponto de querer voltar pra escola? Mano, as férias devem ter sido um saco, então. Mas, muito The Pitch, que tem uma piscina de bolinhas, que é o poço. O pitch é poço, e a piscina de bolinhas lembra um poço dentro do poço, into the pitch. Mas então, meio que ele volta no passado, mas na verdade ele não volta pro passado, não. Ele só viaja entre as memórias. E, bom, a Eleanor, que é o grande vilã, meio que. Meio que. hum, então, tem que explicar como o poço funciona, né? Então, o poço funciona com a agonia das crianças, que a Eleanor, que é um ser de agonia, meio que pensou, pô, bom, a Eleanor é um Pennywise das ideias. No caso, ela se alimenta do medo. Então, o que, que ela faz? Ela simplesmente começa a torturar as almas para elas terem medo, para ela ficar forte. No caso, as almas que estão dentro da piscina. Na verdade, são a agonia das crianças, que foram mortas pelo William. Aí depois, meio que o Oswald vai lá, acha elas e. Não, acha a Eleanor e, bom, a Eleanor meio que troca de lugar com o pai. Aí, mano, todo mundo começa a enxergar. Ah, oi, Henry, como vai você? Eu baterei de Henry em homenagem ao nosso mano Corey também. Porque, mano, compare o Corey com o pai do Oswald. Vão dizer que eles não são iguais? Aí todo mundo assim, ó. Oi, Henry, como vai? Falou. O Oswald. Mano, tem um coelho amarelo de olhos brilhantes na cama da minha mãe. Não quero. Não quero ser criado por um coelho de 2,5 metros. Então, né, ele tenta conseguir, ele tenta planejar alguma coisa. Ele vai nas memórias para conseguir algumas respostas de onde seu pai esteja. E bom, era só ele tirar todas as bolinhas da piscina de bolinhas e tirar o pai, né? Já começamos bem. Mas não, o cara assim, ó, beleza, vou fazer um tibum aqui. Bom, ele tem que resgatar uma criança que está dentro de um traje, uma criança, um amigo dele que ele fez no passado, ó, preso preso num armário de cozinha, que estava sendo protegido pela Tica. Uh, Um outro guri lá que estava preso num jogo de martelada, tá sendo garantido pelo Bonnie. Aí também tem o Fred, que estava mantendo uma criança no negócio. Aí a Eleanor manteu. ahn, aí a Eleanor, né, manteu ela de uma última criança dentro da sala de festas. E eu acredito que essas crianças sejam do DCI, do Dead Children Incident. No caso, as crianças do FNAF 2. Mas fazendo as contas aqui agora, meio que não faz muito sentido, porque de 85 para 87 não tem muito sentido, não. Mas eu preciso comentar algo muito importante sobre o pai do Oswald. Porque o pai do Oswald, ele tem algo muito, ah, ah, como nostálgico da infância dele na casa dele. Ou seja, o que quer dizer? Quero dizer que se você for de dia e ir pro sótão na casa do Oswald, né, você acabar de completar a noite, depois voltar pra casa do Oswald, abre o sótão e, pô, vai cair uma máscara. E essa máscara é do Fred. Tem uma cordinha de cor verde.
Ou seja, o que dá pra deduzir é que o pai do Oswald é o Fred Bundy. E sim, plot que eu também não estava aguardando nesse momento. Ou mano, os spin-offs são os maiores plots. Ou seja, tá explicado porque o Oswald tá envolvido com Eleanor. E não é por causa do Oswald entrar na piscina, é por causa do pai dele estar envolvido com a Fazbear. Então é aí, esse novo arco de Five Nights at Freddy's vai apresentar as consequências que aconteceu com as pessoas que estavam envolvidas. Ou seja, vai mostrar o que aconteceu com o cara da máscara da Tica e da máscara de Bonnie. Já sabemos que é o cara da máscara de Bonnie, mas vou manter mistério. Caso você esteja no. Mas se você não quiser mistério, pode pular para essa parte, para essa aba aqui. Então, agora indo pro como conseguir o final 3 estrelas no Into the Pit. E o que acontece? E o que eu faria de diferente caso você ficasse com a máscara? Bom, caso você. Primeiramente, você tem que resgatar todas as crianças, algo meio que obrigatório, mas também precisa consertar todas as máquinas de arcade e também. Eu acho que só isso mesmo. E não, tem que jogar os minigames também. E também tem que pegar 3 vouchers e usar no. Você tem que pegar pelo menos 100 tickets e fazer 5 vouchers. E com esses 5 vouchers você usa nessa máquina de prêmio. Que com isso você consegue 3 adesivos, um negócio que tem estoque e bom, esse último ticket que sobrou, você vai lá na última noite, usa ele e faz o minigame do Pet. E após isso, também você tem que fazer o minigame da Eleanor. No caso, você tem que ligar para a mãe no passado em pé, pelo que está escrito. Tem que ser em pé, não dentro de um duto. E também tem que fazer outra coisa importante. Tem que interagir com a máquina de chiclete mais de 100, não, 80 vezes. 87, pelo que me lembro. 87. E depois você tem que fazer um outro minigame lá. Então, depois você tem que ir lá, matar a Eleanor. Não matar a Eleanor, mas tem que abater ela e pra salvar o papai. E depois, daí o final feliz. E o que eu faria de diferente nesse final? E ele pegaria a máscara do Fred e falaria assim: Ô pai, achei isso aqui em casa. Eu acho que isso aqui é seu. O pai dele assim: Ó, filho, isso aqui, eu guardei isso aqui porque eu não queria mais me lembrar disso aqui. Aí, mano, todo mundo assim, ó. Aí o que acontece? Depois dos eventos, meio que o Oswald vai lá e muda de cidade. Ou ele mora na mesma cidade. Eu não sei, eu me perdi nessa parte. Mas agora sabemos o que é esse arco, ou um novo arco de Five Nights at Freddy's. As pessoas envolvidas com a fase. Possivelmente a Vanessa seja uma delas, mas não estou dizendo que seja uma das pessoas envolvidas com a mordida de 83. Mas sim com o envolvimento dela com a Fazbear lá no Help Wanted, que aqui ela é protagonista. Então agora vamos lá pro arco de Security Breach. E agora finalmente chegamos na última parte. E bom, preciso dar uma corrigida antes. Tanto no que eu falei anteriormente no documentário, tanto neste vídeo aqui, que eu vou deixar na descrição ou nos cards. Tá, corrigi um erro aí que tava aí na câmera, mas o que aconteceu? Eu descobri que o Help Wanted 1 ele se passa entre 2024 a 2029, fazendo que o Security Breach, Help Wanted 2 e Ruin se passam entre 2030 a 2034. Ou seja, só um pouquinho, mas é bem pouca coisa mesmo. Ou seja, não é tanta diferença, mas eu me corrigi. Mas então, vamos lá. Começando a história de Security Breach. Com a volta de Vanessa, a gente meio que ela vira um segurança ali do shopping, nada demais. Só que aí que tá, tem o Gregory. E o Gregory, ele está meio que procurando os amigos dele. E não sabemos como, não sabemos o porquê, não sabemos onde, não sabemos
o quem fez isso também, mas sabemos que eles odeiam a paz. E bom, tanto a Vanessa tem um ponto e o Gregory, bom, não tem nenhum. Porque a Vanessa, ela teve um vírus implantado na mente dela. Ela foi lobotomizada videogamemente. Mas o Gregory, ele só quer a máxima pontuação para hackear todo o sistema de cibersegurança do Pixaplex. Isso que dá a entender. Mano, por quê? Porque uma criança de 11 anos vai olhar e falar, invadir. Eu, que tenho uns 15 anos, que eu tenho 15 anos, você acha que eu vou invadir o banco do Pentágono ou da CIA? Não, eu não vou fazer nada. É por isso que eu tô aqui editando esses vídeos com a ajuda do Hug Wug. Então, né, meio merda isso aí, né, o Gregory. Mas, mas o Gregory, ele, pelo que dá a entender na história do jogo e dos livros também, ele está procurando o assassino das crianças dele, né? Porque as crianças meio que sumiram de um dia pro outro. E bom, meio que ele, né, tá tentando desvendar os mistérios, sendo que o assassino é a amiga dele. E bom, meio que, pelo que dá a entender, a Vanessa tem certos períodos que ela se torna velha. Fazendo que, bom, ela tem horas que ela fala, Gregory, vamos meter o louco no Pitaplex. E tem horas que ela vai falar, eu vou matar o Gregory. É meio que é exatamente isso. E bom, o Gregory ele se alia ao Fred. E bom, já começa todo o prilampo né, do próprio Security Breach. No caso, ele vai ter que enfrentar todos os animatrônicos e vai ter que fazer um monte de trampo. Aí também tem um final, tem 6 finais. O final que ele sai pela parte da frente e que tem 9 crianças que são os amigos do Gregory. E bom, pelo que dá a entender, ele também é uma criança desaparecida. Ou seja, os pais dele não sabem onde ele tá. Ou seja, ele só foi passear no shopping e sumiu. Já os outros pais, eles também foram passear no shopping e sumiu também. E no caso, o Gregory é o único vivo. Então, o que que acontece, né? O Gregory ele é morto nesse final ruim. Agora, tem um final que é no sul, lá no Arcade Leste, em que, bom, ele e o Fred tá com fogo no shopping inteiro e, bom, morre. O Fred vai lá, é desativado e a Vanessa morre. Então, o que que acontece depois? Não, um outro final é o que ele pega uma van e vaza. Uma criança de 11 anos vai pegar uma van e falar, eu sei dirigir. Eu vou dirigir depois de beber. O viadinho ali só sabe correr. Se multar, não vou me importar. Vou atropelar. O meu tanque tá lotado, meu irmão. Cê tá fudido na minha mão. Te pulverizar, com me acarretar. É o meu back and truck. Aí o Greg tem outros 3 finais que tem, né, o final secreto em que você tem que ir lá na Rock Raceway porque ela tava em manutenção e as pessoas, os funcionários falaram, galera, a pizza, não, a pizza não, a, a corrida, né, a pista de corrida está com problema, então a gente vai dar uma reforminha e posteriormente a gente também vai criar novas rotas onde vai poder seguir. E bom, algumas rotas vão ter armadilhas e outras não. Então é isso, só fiquem avisados. Só que a cagada mesmo é que o Mimic meio que virou um carniceiro de sucata. Ou seja, um sucateiro. E bom, o que ele virou? Bom, após muitas mudanças que ele teve, e eu também já trouxe um vídeo examinando o modelo antigo e o modelo novo, que tá todo fubango e merda. Meio que a gente consegue ver, a gente, né, consegue ver pelos livros, em que ele teve a sua programação reprogramada meio. E bom, ele começou a desmembrar todo o metal. E bom, os animatrônicos não conseguem diferenciar os humanos
dos robôs. E bom, quando um grupo de jovens lá das histórias chegaram lá no fundo, viram um monstro de 1,80 m e pá, e o Mimi falou, peças de metal meio moles e molengas, torcer. E bom, eu não posso dizer que, bom, o Mimic matou uns 15 adolescentes e transformou eles no Blob. Sim, o Tango. Sim, o nome do Blob é Tango. E bom, sim, o Mimic é pai do Blob, ou seja, o Blob é neto do Edwin Murray. Esta família é muito unida. Agora, depois, né, dessa parte que é um plot twist imenso, eu preciso colocar que o final do Bunny Trap não existe. O Bunny Trap não existe. Ele é uma consequência caso você não resgate a Vanessa. E no caso, tem dois finais no Phaser Black. E no caso, um final você mata a Vanessa fazendo todos os bots indo na direção dela. E bom, rasgar ela, né, como uma boneca sabe aquele boneca de ventríloco? E, né, membro por membro, assim, ó, clac, 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 pronto, matou, não tem mais Vanessa. E bom, o Fred acaba sendo desativado e o Mr. Hippo acaba substituindo o Monte e o Monte acaba substituindo o Fred. E agora, precisamos falar sobre o final verdadeiro. E bom, esse aqui é um final bem legal de fazer. No caso, vão ter 3 arcades, no caso, 3 Princess Quests, que vão estar localizados no Beautiful Salon, lá da Rock Raceway. No caso, é só você não entrar na Rock Raceway e entrar para um outro lugar. E depois disso, você vai jogar ali um minigame e no Princess Quest 2, que está localizado lá no Arcade Oeste, onde fica o DJ Music Man, você joga lá o jogo e, bom, aí você já tem 2 etapas concluídas. Já o terceiro minigame, que fica localizado lá no Core da Avenida, no Phaser Blast, você tem que conseguir 2 itens. No caso, uma máscara da Vayne um plush trap. No caso, não é um plush trap, é o glitch plush trap. Aí você vai lá e conclui o minigame e, pô, você vai lá e tem a porta. Ou seja, a Vanessa deu uma... Lá na propriamente dela, ela deu uma volta. É só isso. E bom, ela sai e bom, a Vanessa está vanessada de novo. No caso, a Vanessa voltou. E agora preciso falar o que acontece depois dos eventos Security Breach. Porque, pelo que dá a entender, entre o Security Breach e o Reported 2, se passam meses. Ou seja, ele tem um grande intervalo de tempo aí. E bom, agora eu vou resumir bonitinho o que acontece. Basicamente, o Gregory junto com a Vanessa estavam, né, tentando impedir o Mimic de fazer merda. Porque, bom, ele já fez merda matando uns 500 adolescentes, transformando ele num amontoado de sucata. Então, o que eles fazem? Eles pegam um computador hiper antigo, no caso o F10N4, e transformam ele num armazenamento, nesse anagrama aí, que no caso é o Maxis. E bom, pelo que eu me lembro, o X é de X-Form, ou seja, forma X, e o S é de Storage, que é armazenamento, ou seja, o bicho tem um armazenamento de forma executiva. Bom, eles, né, reformam esse computador bom, quando você joga o Rune, depois que Secret of the Mimic lançou, você vê de forma completamente diferente, porque você não vê mais um bicho querendo te impedir de chegar num outro bicho que quer te destruir. No caso, você vê uma outra entidade protegendo vocês dois, protegendo tanto uma entidade que é seu filho, quanto uma entidade que você nem conhece. E no caso, é muito triste também, né? Porque parece com esse plot meio que você vê um Max de forma completamente diferente, porque é uma mãe protegendo seu filho. Triste. Agora, indo pra Hellpunk de 2, isso daqui quase ninguém entende a história, então eu vou resumir basicamente aqui. Basicamente, você é um funcionário da Fazbear e, bom, você gosta de colecionar coisas vintage, ou seja, já vamos começar aqui. O cara gosta de coisas vintage. E agora, outros critérios que fazem ele ser especial. Sim, vários animatrônicos falam que ele é especial.
como a Mystic Hippo, como a Circus Baby e como o Mu. Sim, o Mu fala: por que ser tão especial? Eu vou nanar você. Muahaha. Então, né, o cara é especial, ou seja, pegue todos os catálogos de personagens especiais. E bom, vamos descartar. É o Henry Emily? Não. É o Michael Afton? Não. É alguém da família Afton ou da família Emily? Não. É um Murray? Não. Então quem é? É alguém que tem ligação com a Fazbear. Então já sabemos o que ele tem de tão especial. E bom, agora usando a informação que ele gosta de colecionar coisas vintage, lá no Ruin, quando a Cassie pega algo meio AR, meio que bugado, ela vai lá e fala: pô, meu pai curte essas paradas aqui, ele colecionava quando criança. Aí, mano, ele dá pra falar: pô, cara, coleciona coisas vintage, né? O protagonista é Reporter de 2. E o pai da Cassie gosta de colecionar coisas vintage quando criança. Ou seja, usando o raciocínio, dá pra dizer que o protagonista de Reporter de 2 é o pai da Cassie. Então, já sabemos quem ele é, mas por que ele é tão especial? Ou seja, só fazer ele ser pai de uma criança não vai fazer ele só ser especial, né? Então, também tem uma chave, uma fase range, que também faz, né, lá no Help de 2, que a Mystic Ripple fala. A chave, ela é importante, ela é, você conhece bem o uso da chave. E bom, a Cassie fala: a fase range é igual do meu pai. No caso, dá pra saber por outro palpite em que, né, o protagonista é de 2 e a Cassie tem a mesma fase rank. Não tem a mesma fase rank, mas ele é familiar pro pai, que no caso é o protagonista. E, mano, quando a gente vê que os itens que o pai da Cassie tem, não, que a gente coleciona lá no Ring, e quando eu tenho alguma coisa relacionada ao Bonnie, diz que ele sempre gostou do Bonnie. E, bom, quando a gente completa um puzzle lá no Princess Quest, que eu... Caralho! Um vídeo de Princess Quest... Não, um vídeo de Rapunzel de 2 que eu trouxe nesse vídeo aí, que eu vou deixar na descrição ou nos cards. A gente pode descobrir que a máscara de Bonnie é familiar dele. E sim, o protagonista de Rapunzel de 2, o pai da Cassie, é o cara que colocou a criança chorona no Fredbear, lá em 83. Mano, quando eu descobri isso, eu falei: mano, nem fudendo. Apareceu esses GIFs aí que vocês estão vendo aí, do nem fudendo. E bom, agora eu vou contar a história da Cassie. Basicamente, ela é uma criança do Gregory. E bom, preciso contar sobre o aniversário que ela teve. E mano, o Gregory, ele foi o único amigo que ela convidou que foi no aniversário dela. E talvez não seja porque ela seja chata. Na verdade, a Roxy diz que ela até é maneira. Mas é porque meio que a Vanessa passou, pegou o carimbo e falou: CPF cancelado, beleza? Aí a criança: tá bom. Ah, ela acabou num túmulo. E aí assim, ó: eba, vou morrer. E bom, é exatamente isso. E bom, o que acontece? Simplesmente a Cassie foi chamada pelo Mimic. Ela teve que fazer um monte de merda só pra chegar numa máquina. E mano, e não sabemos o que acontece. Porque o Mimic talvez vá lá e consiga destruir, consiga, sei lá, aniquilar tudo e destruir o mundo inteiro. Não sei, ele vira o M de I have no mafia much screen. Sei lá, ele vai, sei lá, fazer o quê? Vai falar: eu vou conseguir emprego, vou fazer macarrão. Não, não sabemos qual é o final. Talvez os teasers do Leon Risk, o final verdadeiro seja do elevador. Ou seja, a gente vai explorar numa área que a gente nunca explorou antes. Então é isso, povo. Espero que vocês tenham gostado. Isso deu muito trabalho editar isso, deu mais trabalho do que fazer a série de Stranger Things que trouxe aqui no canal, inclusive eu estou devendo. Então não se esqueçam, se inscrevam, deixa o like, ativa o sininho,
deixa um comentário pra vocês falarem, como eu gostei desse vídeo aqui, mandioca frita, hambúrguer, não sei, comentem o que vocês quiserem, troquem ideia aí nos comentários, mas isso aí, eu queria agradecer a todos que viram esse vídeo, então tá, se inscrevam, deixa o like, ativa o sininho, deixa um comentário, falou.